Oi, gente boa, gente querida. Eu dei uma atrasadinha lá na minha live no Instagram e estou entrando, creio que 10 minutos atrasado aqui com você. Então é só chegar, tá bom? Lá a gente estava com um grupo excelente de pessoas. Eu espero que você chegue logo aqui, não perca tempo e vá aparecendo. Estão chegando os primeiros e curta o chat ao vivo, obrigado. E oi, 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 58, vamos subindo. Isso aqui tem que explodir já. Vamos rápido. E você que vai entrando, se você ainda não curtiu o meu canal, se inscreva aí. Inscreva-se e aperte no sininho. Oi, Gilmara e Gil de Massachusetts. Um beijo para vocês, Belém do Pará. Vão se inscrevendo no canal e apertando o sininho. Façam isso, tá bom? Emoção para mim também, meu querido. Está chegando. É um prazer enorme para mim. Muito, muito grande. E Deus nos abençoe hoje aqui na conversa que a gente vai ter. Pessoal da Bahia, de Itajaí, Florianópolis, vamos subindo, porque eu não vou poder esperar fazendo geografia e estatística há muito tempo. Eu tenho que começar a falar, você que está aí em Natal, Vitória do Espírito Santo, Franca em São Paulo, BH, Santa Catarina, Olinda, tanta gente Olinda aqui conosco, Bahia, Barcelona, Maceió, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Osasco, Vila Velha, Floripa, Ipanema, Santa Catarina, e Campo Grande, Rio de Janeiro, Luana, Paraty, Nazaré da Mata, o Vinícius, e assim Manaus, minha terrinha, um beijo. E aí passou um rápido ali que eu não vi. Barra de Estiva, Bahia, Goiânia, Goiás, gente querida para todo lado, Rio de Janeiro, Cascavel, no Paraná, Reserva, no Paraná, Grajaú, Brasil, Fábio do Recife, Piraquara, Londres, e assim nós vamos com gente do mundo inteiro, Brasília, Aracaju e tantos outros lugares. Eu queria, enquanto vocês vão chegando, e vem muito mais gente ainda, com certeza absoluta, beijo para Petrópolis, Monteiro, na Paraíba, Minas Gerais, Ponta Grossa, Areal do Cabo, coisa boa. Mas enquanto vocês vão chegando, vocês chegaram a verificar qual foi o tema que eu coloquei na nossa live de hoje? Alguém sabe? Se alguém souber, me escreva aqui qual foi o tema que eu coloquei para a nossa live de hoje. Vocês conseguem lá? Qual foi o tema? Tem um tema aí explícito na live do dia de hoje. Qual foi o tema? Eu realmente queria que você visse e você escrevesse. Nem que você queria o quê? Você queria que Deus fosse como você? É o tema. Obrigado, Maria José. Você queria que Deus fosse como você? Você queria que Deus fosse como você? Você queria que Deus fosse como você? Pense nisso. É o drama daquele filme Todo-Poderoso, né? O cara queria que Deus fosse como ele. Ou melhor, ele gostaria de ser Deus, de ser todo-poderoso e corrigir as injustiças da terra, do mundo,
E depois de um tempo, ele não só tentava corrigir as injustiças do mundo em escala mais do que industrial, em escala digital, respondendo todas as orações, criando um caos no mundo, porque ele dava para todo mundo aquilo que ele queria que, se ele buscasse num Deus, esse Deus desse para ele. Então, frequentemente, o que ele pedia a Deus era a realização de caprichos. E aí, ele estava respondendo às orações humanas no lugar de Deus, atendendo aos caprichos. O cúmulo dos caprichos é quando ele atende a ele próprio, quando ele se agrada, quando, subsistindo em forma de Deus, usa como usurpação privilegiada e caprichosa o ser para além de Deus, porque ele é capaz de puxar e aproximar até a própria lua para agradar o interesse imediato da namorada. Não importa que catástrofes universais e nas marés e nos desequilíbrios da Terra ele pudesse provocar, atendendo a demanda daquele capricho. É porque ele queria que Deus fosse como ele. E a maioria das pessoas que eu conheço gostaria que Deus fosse como ele. Um Deus como você já imaginou? Tem um monte de vocês que eu conheço, que Deus me livre, que Deus fosse como alguns, porque Deus viraria o diabo, um playboy cósmico dos caprichos pessoais, um Deus egocêntrico, um Deus absolutamente carente de adulação, de capricho, um Deus que seria Deus só de alguns, só de um grupo, um Deus que só ouviria a voz de alguns filhos, se os filhos estivessem falando com ele de um determinado lugar geográfico no espaço-tempo. E se os filhos, antes de falar com ele, trouxessem um dinheiro e colocassem numa caixinha do lado dele, dizendo: Pai, você vai me ouvir agora? A maioria das pessoas tem um Deus assim, porque muitos tratam até os seus próprios filhos assim. Jesus disse: Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste não dará boas coisas àqueles que lhe o pedirem, mesmo que você seja mau para os seus filhos e mau na vida. Graças a Deus, Deus não é como vocês, foi o que Jesus diz. Quando ele disse: Ora, se vós que sois maus, ele faz um vaticínio sobre toda a humanidade. O melhor ser humano é mau. O cientista mais inteligente e genial é vaidoso, egoísta, competitivo, magoável, zangável, capaz de odiar, se não reconhecerem que a tese foi ele que levantou e descobriu, e derem o crédito a qualquer outro, ele sente vontade de matar. Vós sois maus, pastores, padres, sacerdotes, monges, que você considera verdadeiros santos. Vá viver com eles, para você ver os traços de egoísmo, de disputa, de competição, de boicote, de inveja que ele tem dos outros. Por quê?
Porque vós sois maus. Não necessariamente que o indivíduo seja cronicamente somente praticante de maldades. Não, graças a Deus não, senão a vida seria insuportável. Mas a grande maioria de nós é capaz de muitas maldadezinhas. Maldade contra o marido, maldade contra a mulher, maldade contra os filhos, maldade contra o pai, contra a mãe, contra os irmãos, maldade contra o vizinho, maldade de todos os lados, de todos os modos. E não só de prática de maldade, mas de desejos maus. Cada vez mais cresce o poder divulgador dos desejos maus. As pessoas desejam muito mal umas para as outras. Aqui nas nossas redes sociais, meu Deus, quanta maldição! Chega, eu vejo a baba das maldições. São raros os seres finos, educados, calmos. Todo mundo manda pra que te pariu, todo mundo vai, você é um merda, você é um. É muita, muita maldade confessada. E a internet trouxe esse poder de fazer com que as nossas maldades sejam frequentemente confessadas da maneira mais gritante, nojenta, perversa e desumana para todo lado. Você gostaria que Deus fosse como você? Deus me livre. Eu não gostaria que Deus fosse como eu, mesmo se o meu coração se enchesse de todo o amor que eu devoto aos meus filhos. Se Deus se deixasse diminuir ao ponto de se permitir governar pelo amor que eu tenho pelos meus filhos, Deus estragaria tudo que sobrou ainda de razoável na humanidade. Graças a Deus, eu perdi muito poder em 1998, poder com o qual eu fazia todo bem aos meus filhos. Todo bem. Eu podia, eu tinha meios, eu tinha amigos, eu tinha favorecimentos, eu tinha ofertas sobejando, eu tinha milhares de pessoas que achavam que era um privilégio me oferecer alguma coisa a mim e aos meus filhos. E durante muitos anos os meus filhos viveram como se eu fosse um homem abastado e eu nunca fui. Nunca tive dinheiro para o mês seguinte, mas tinha amigos para os milênios vindouros me favorecendo e eles eram favorecidos de todos os modos. Deixa eu dizer uma coisa para você: todos eles estavam ficando uma bosta. Quanto mais eu os amava, mais não era o suficiente. Quanto mais eu me dava, mais eles queriam. Quanto mais eu oferecia, mais insaciáveis eles se tornavam. Quanto mais eu propiciava, mais carregados de banalidade eles voltavam. Quanto mais eu os levava aos extremos planetários, mais eles voltavam blasés, como se tivessem atravessado a rua para assistir um espetáculo dantesco. Vai estragando, vai estragando. E eu orando e dizendo: meu Deus, o que está acontecendo com os meus filhos? Que quanto melhor e mais generoso eu sou com eles, mais estragados eles ficam. Eu queria que eles aprendessem a bondade pela bondade, o carinho pelo carinho, a gratidão pela abundância, mas não, mas não. Eles começaram a aprender essas coisas quando acabou tudo.
quando isso passou a apenas uma memória, um suspiro, já não mais possível, já não mais realizável, e eles passaram da fase da revolta porque não tinham, para depois de um tempo para a lembrança de como foi bom quando eles tiveram, para depois a gratidão de um dia terem tido, para depois a gratidão para comigo por um dia ter propiciado, para depois a constatação de que, graças a Deus, eles não tinham mais, porque eles já estavam todos estragados. E agora, depois da falta de tudo, eles estavam muito melhores do que jamais. É, minha gente. Deus te abençoe, Fábio. Obrigado. Mas o meu primeiro nome é Caio mesmo. Olha só. Graças a Deus, Deus não é como eu. Senão ele teria tornado esse mundo um mundo de seres horrorosos. Graças a Deus, ele deixa acontecer e não dá razões. Graças a Deus, ele permite o espaço para que os fenômenos da natureza exerçam sua liberdade fenomenológica, que é aquilo que a gente chama de acaso. Graças a Deus pela permissão do acaso. Graças a Deus pela liberdade da natureza na produção do que eu interpreto como acaso, mas que é um fenômeno que na natureza segue apenas uma lógica, um sentido. É apenas uma liberdade de expressão da criação, mesmo que inanimada ou tomada pela consciência. São as expressões de livre-arbítrio. Eu tento matar os microbióticos. Eles tentam sobreviver, assim como eu tento sobreviver a eles, eles tentam sobreviver a mim. Natural, né? O que há de errado nisso? Eu quero acabar com as gripes. E as gripes querem desenvolver cepas para continuarem a existir. Porque o que eu chamo de minha vida, a gripe chama sem chamar, porque provavelmente não tem nenhuma consciência de si, o pior é se tiver, ela chama de sobrevivência. É um ente vivo também. Assim como os homens foram criados bons e perfeitos, e Salomão diz no livro de Eclesiastes que eles se meteram em muitas astúcias e se corromperam, assim também os vírus foram criados sem essa letalidade toda, contidos a um ambiente da natureza, do universo natural deles. Nós os trouxemos. Eles estariam perdidos em florestas, em galhos de árvores, em animais para os quais eles não significam nada, não produzem mal nenhum. Mas a gente foi que criou grandes cidades. Caim tinha que ser o patrono antitético de toda e qualquer epidemiologia, porque foi a geração dele que começou a criar as cidades grandes, as megalópolis, as grandes torres, um homem morando sobre outro homem, erigindo construções verticais, sem saber onde descarregar o cocô, o xixi, o catarro, a comida, o lixo. Vocês vejam, estudem a história humana, a história das pragas, das pestes, das mortandades. Elas nunca aconteceram no deserto. Você não vê uma tribo de beduínos reclamando porque foi toda dizimada a quilômetros de distância da civilização por algum vírus. Vocês vejam os nossos índios aqui no Amazonas. Até que os portugueses e espanhóis aparecessem, eles nunca tinham tido uma gripe no meio do mato.
Foi o que mais matou gente aqui, foram as doenças, as pestes, as desgraças das grandes cidades europeias que vieram nos corpos dos europeus e dizimaram milhões de índios que não sabiam nem o que era isso. A gente pergunta hoje onde Deus está na Covid-19. A melhor pergunta é o que nós fizemos para chegar até a Covid-19. Essa perguntinha de onde Deus está na Covid-19 é de uma filosofia muito barata, gente. É o que eu fiz para chegar aqui e o que eu devo fazer para parar isso aqui. Porque nós somos os responsáveis. Nós somos os criadores das Covid-19, da 22, da 25. Cada uma vai ficar pior, cada uma vai ficar mais letal, cada uma vai ficar mais apocalíptica, cada uma vai ficar mais absolutamente destrutiva. Fomos nós. Deus criou o vírus, ele se tornou um Caim, ele se tornou um assassino, um Lameque, um matador, um Pablo Escobar traficando corona para todos os lados, pelo processo da relação com os humanos. Aí você diz, mas veio do morcego. Não, ele só adquiriu a evolução que ele adquiriu no morcego, na serpente, nisso e naquilo. Ele tem que ter um laboratório de experimentos de fortalecimento da sua nova geração mortal, até que chega na gente e acabou. É um ciclo, está tudo ligado. Mas você queria que Deus fosse como você? Eu vejo, infelizmente, a maioria dos crentes fica querendo que Deus fosse como eles. Se eles fossem Deus, e é sempre começa na casa deles. Se eu fosse Deus, meu filho não teria nascido assim, não teria tido paralisia cerebral. Se eu fosse Deus, a polio não tinha atingido a minha filhinha. Se eu fosse Deus, eu expulsava todos os autismos do mundo. Se eu fosse Deus, qualquer pessoa com uma depressão, eu daria um sopro, ela ficaria em pé. Se eu fosse Deus, o câncer já não existiria. Se eu fosse Deus, se eu fosse Deus, se eu fosse Deus. Não, se você fosse Deus, o mundo já teria acabado. Se você fosse Deus, só você tinha poder e comida. Se você fosse Deus, você já teria privatizado o Oceano Atlântico. Se você fosse Deus, você seria já o dono de todas as praias. Se você fosse Deus, não haveria permissão para ninguém feio passar nem perto da morada dos seus domínios. Se você fosse Deus, seria o diabo em ação no mundo, se você fosse Deus. Eu acabei de fazer uma live lá no Instagram, onde eu explico a filosofia de Jesus. É que eu fico muito cansado de repetir as coisas, especialmente uma depois da outra. Como eu acabei de falar 40 minutos lá sobre a filosofia de Jesus, eu cheguei aqui pensando em falar sobre a filosofia de Jesus e disse, não, já sei por que eu estou fazendo o YouTube na segunda rodada, começo no Instagram e venho para o YouTube, já sei porque eu estou fazendo tão cansado e com vontade de terminar, é porque eu não aguento repetir a mesma coisa. Então, se você quiser saber o que eu disse sobre a filosofia de Jesus, como Jesus tratou a questão do bem e do mal, como Jesus não teve metafísica do bem e do mal, como Jesus nunca discutiu a realidade do diabo, nunca trouxe à tona a questão do sofrimento humano, nunca lidou com o absurdo que acontece aos seres humanos em razão do capricho de outros, como sendo alguma coisa que merecesse uma filosofia explicativa. Nunca escreveu uma poesia sobre os inocentes que foram imolados para que ele sobrevivesse e fugisse para o Egito. Não tem uma poesia de Jesus sobre os anos do Egito, o crepúsculo,
crepúsculo dos deuses. Não tem. Em Jesus você não tem nada disso. O pai dele morre, não tem uma alusão a respeito disso no Evangelho. E quanta gente morreu enquanto ele estava morando em Nazaré? Quanta gente todo dia tinha algum corpo, de 2 em 2 dias, ou de 3 em 3 dias, ou uma vez por semana. Era uma vila não tão grande, mas tinha velhos. E Nazaré também era passagem de outros vilarejos onde pessoas iam ser sepultadas em algum lugar. Ele passou a vida vendo caixões indo, carregando indivíduos, esquifes, para sepultarem pessoas. Ele viu cruzes sendo erguidas. Você acha que a primeira cruz que Jesus viu foi a dele? Os romanos faziam, às vezes, fileiras de cruzes nas estradas, na via mares, como outdoor do que nenhum revoltoso deveria fazer contra o Império Romano. E você não vê Jesus transformar a cruz numa reflexão filosófica. Você vê Jesus transformar a cruz num convite ao discipulado, a carregar a cruz. E há uma quantidade enorme de coisas no Evangelho, mas eu concluí o meu Instagram, a minha fala, dizendo uma coisa que eu vou dizer, a mesma, porém mais sinteticamente aqui. A resposta de Jesus, a filosofia de Jesus ao sofrimento humano está, em primeiro lugar, no fato de que se diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da criação de qualquer universo. Imolado. O universo já criou, já cresceu, já foi criado a partir da oferta de amor, compaixão e graça para qualquer que fosse a manifestação do fenômeno anômalo na criação. O Cordeiro imolado antes da fundação do mundo cobre não só todos os equívocos humanos, mas cobre também todas as anomalias da existência, como cobre também toda a liberdade fenomenológica da natureza que nós chamamos de acaso. Antes da fundação do mundo, antes de qualquer Big Bang. E a segunda grande resposta, semelhante à primeira, a primeira é o Cordeiro imolado. A segunda é o Cordeiro sendo imolado no coração da história, na cruz. Ali estão todas as respostas filosóficas de Jesus. Ele começa, primeira resposta filosófica. É uma questão. Lema, Eli, lema sabachthani. Citando o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? A primeira resposta filosófica da cruz é uma questão sobre o desamparo humano, sobre a sensação de desamparo, que é contemplada por Jesus como uma questão diante do sentimento de desamparo. Para ele não há respostas, para ele só há e existe a questão que é feita por um ser humano que se sente em desamparo em relação a Deus, o Criador. Ora, quem tem Deus para questionar, quem tem uma alma para sofrer, quem tem uma pergunta a fazer, já tem a resposta filosófica completa. Você tem Deus, você tem uma identidade, você tem uma expressão, você tem uma dor, você tem uma verbalização. É o que você tem como resposta filosófica à dor e ao sofrimento. Quem passar disso, sugerir outra coisa, está mentindo para você. Segunda resposta filosófica de Jesus. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A resposta filosófica é: Senhor, eu sei
que a gente existe no meio da loucura, da sandice, da ignorância, da burrice, da estupidez. A grande resposta filosófica é perdoa-os. A minha filosofia admite o desespero humano e na minha admissão eu sou pacificado. Tanto é que Jesus não faz mais nenhuma pergunta a respeito. E eu respondo a essa questão do desamparo humano, pedindo a Deus que perdoe a estupidez da existência. A existência é estúpida, sobretudo, por causa do homem. A filosofia diz que a filosofia de Jesus perdoa o mundo. Depois a gente conversa com o mundo, mas primeiro a gente perdoa o mundo. Eles não sabem o que fazem. Tem gente brigando com Deus porque descobriu que o mundo não sabe o que faz. Claro que não sabe o que faz. A maioria das questões filosóficas tem a ver com guerras do homem, genocídios, chacina, Primeira Guerra, Segunda Guerra e a holográfica, de que a gente está aqui controlado pela grande Matrix. É isso que você quer? A resposta é perdoa-os, porque as grandes calamidades humanas não foram feitas por meteoros, mas por guerras humanas, ódios humanos, pestes criadas pelos defuntos humanos, pelas moscas, pelos ratos, pelas cidades, pelas loucuras, pela acumulação do poder. E você vai perguntar a Deus por quê? Vai para o espelho e pergunta, vai para a rua e grita. Só isso. A resposta filosófica de Jesus é: tenho sede. Aí eles oferecem vinagre com fel, aí Jesus diz: não. Na minha filosofia, sede é matada com água. E no mais, a filosofia de Jesus era encarar a realidade. Alguns estudiosos que dizem que essa tentativa de vinagre com fel era para diminuir um pouco a dor. Se foi esse o caso, Jesus está dizendo: não, na minha filosofia, não tendo água, eu encaro a sede de frente. Na filosofia de Jesus que você vê na cruz, que começa com essa pergunta do desamparo divino, vai respondendo com perdão pela idiotice humana, vai dizendo: eu encaro a realidade de frente, água é água e nada além disso mata a sede humana. Eu morro sem anestesia nesse processo de encarar a realidade. A filosofia de Jesus não está na fuga nem na evasão, mas no encarar frontal a realidade humana. E a filosofia de Jesus está no fato dele olhar em volta, ver a mãe dele e ao lado João, um dos discípulos, embora Maria tivesse muitos filhos, ele sabia que ninguém cuidaria melhor dela do que João, que não era filho. A filosofia de Jesus está nessa capacidade de unir pessoas, de criar famílias, de gerar amparo. A resposta de Jesus ao desamparo humano é dizer: Maria, leva ele para casa, João, cuida dela. O desamparo humano não é para a gente perguntar para os céus, é para a gente responder uns aos outros. Eu sou a resposta de Deus para o desamparo do meu irmão. Essa é a filosofia de Jesus. A filosofia de Jesus está em dizer: não há questão, não há autovitimização, não há culpa, não há medo, está consumado, está pago. Não há questões. A realidade é assim, porque os seres humanos são assim. E eu estou aqui não para ficar revoltado com a Terra, nem com o planeta e nem com Deus.
Eu estou aqui para ser uma resposta de perdão e de graça à idiotice da humanidade. Essa é a filosofia de Jesus para o mal humano, para a calamidade humana. E se Jesus começou dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lema sabachthani. A última palavra dele é: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Em Jesus, a questão da dor não nos separa de Deus. Em Jesus não há nenhuma questão sobre o desamparo humano que seja uma alienação herética do Deus que me ama e a quem eu entrego o meu espírito. Essa é a filosofia de Jesus, que acaba com toda essa pandemia filosófica de gente tentando responder de maneira tão patética o irrespondível. Jesus não fez nenhuma argumentação de natureza metafísica sobre o bem, sobre o mal, sobre o Pai, sobre o homem, apenas disse: até vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai Celeste não dará boas coisas àqueles que lhe o pedirem. Eu vou ficar por aqui, minha gente. Nós estamos com 40 minutos e eu queria só fazer uma recomendação. Eu passo o dia atendendo gente, fazendo lives, papos de graça, atendimento em grupos, em WhatsApps, em telefonemas, em videochamadas, é o dia inteiro. E agora, depois da quarentena, é óbvio que ficou tudo muito mais intenso, não é? As pessoas não têm para onde ir. Aí, graças a Deus, muitas delas dizem: eu vou para o Caio, vou ver o que o Caio pode fazer para me ajudar. Aí eu vou dando uma resposta de 1 minuto aqui, 2 minutos ali, 3 minutos acolá, 5. Depende do desespero, depende do suicídio, depende da gravidade, depende da síndrome do pânico, mas é muito mais gente do que eu consigo dar conta, muito mais. Então eu resolvi criar uma coisa chamada Zoom íntimo com Caio. É Zoom in, o in em vermelho, Zoom in significa aproximação. Zoom in aqui na câmera, eu aproximo. Zoom out, eu afasto. Então tem um aplicativo chamado Zoom, que é o que eu vou usar. Zoom íntimo com Caio. É o nome do programa, para eu tentar atender mais gente e para eu tentar também comer, não é? Porque eu preciso comer, preciso beber, eu não sou rico, eu não tenho poupança, eu não tenho dinheiro para o mês seguinte, eu sou ajudado aqui e ali por gente que me ama, mas eu tenho compromissos certos e contínuos. Então, no Zoom In com Caio, as pessoas terão a seguinte possibilidade de acesso, que eu espero que para você seja algo válido, que seja o que você está buscando. Se você não está buscando, esqueça. Mas eu só ofereci isso por causa da demanda extraordinária. Então, se é o caso, eu só vou fazer grupos de 50 pessoas. 50. O Zoom dá para você fazer nele até de 100 pessoas, mas eu vou fazer de 50 pessoas. Para quê? É uma semana, é de segunda a domingo. Desculpa, de segunda a sexta. Uma semana, 1 hora por dia. Cada pessoa que se inscrever nesse grupo de 50 vai ficar a semana inteira comigo. Se quiser continuar, pode continuar. Mas, em princípio, a oferta são 5 dias. 1 hora por dia. Cada dia, 7 pessoas podem perguntar.
de modo que no fim da semana, essa hora, ou 1h15, eventualmente um pouquinho mais que eu consiga, eu vou responder todos os 50, sem a gente falar numa coisa, que a resposta de um, a resposta a um, geralmente esclarece dezenas de dúvidas de outros. Então, se você quiser, você vai achar aí na minha plataforma aqui no YouTube, em todas as plataformas. Você vai achar esse Zoom íntimo com Caio, vai clicar, vai entrar, vai se informar, vai saber, porque vai começar já agora. Segunda-feira que vem já é o primeiro. Então, quem quiser entrar, entre agora. Quem quiser participar, participe agora. Se inscreva agora, porque segunda-feira que vem eu espero começar. E aí eu vou poder atender de 50 em 50 muito mais gente do que de um por um, onde no fim do dia eu estou morto, rouco, cansado, arrebentado e eu não estou podendo acelerar minha morte assim. Eu quero guardar energia para viver muitos anos mais e defender a minha própria carga imunológica. Zoom íntimo com Caio, está aqui. Puseram aqui, cadê? Zoom íntimo. Garanta sua vaga no Zoom íntimo com Caio, acessando o link. Aí está aí o link que você vai acessar, tá bom? Então, isso vai estar para todo lado, você entra e a gente continua. Eu espero que você faça isso agora. Vou parar por aqui, minha gente. Eu almocei 7 horas da noite. De tanto compromisso, não está dando para almoçar. Dá 3 da tarde, eu estou sem fome de uma coisa depois da outra. Então, que Deus nos abençoe, que a gente siga firme. Amanhã eu estou com você aqui no YouTube, tanto quanto estarei lá no Instagram. E as coisas e os recortes vão passar no Facebook, tá bom? E fique atento às lives compartilhadas no Instagram no final de semana. Esse vai ser um outro final de semana muito interessante. E eu começo com Marcelo Marrom, meu querido amigo, e depois vem a Pandora, e no domingo, Fábio Porchat. E eu espero que você convide muita gente para estar aqui conosco, tá bom? Beijão para todo mundo. Inscreva-se no canal e clique no sininho para você ser avisado de cada nova coisa que esteja acontecendo aqui. Beijo, bye bye, planeta Terra.